Se a identidade pessoal depende da memória, o que acontece quando a gente esquece partes da nossa vida? Será que a gente deixa de ser a gente mesmo? Para escapar do problema da circularidade, os filósofos lançaram mão de um recurso de definir uma memória genuína como algo que tem uma ligação causal com um evento que realmente ocorreu. Mas será que isso resolve de vez o problema? Identidade é um livro, né, onde cada página lembra da página anterior, mas que por algum motivo a primeira página foi perdida. Tendo em vista isso, este livro, né, o final deste livro, seria a mesma pessoa desde o começo dessa página perdida? É isso que a gente vai tentar resolver. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse daí falando é Pedro Cortá, e começa mais um Não Precisa Copiar. Você tem uma memória dos seus pais saindo com você para uma praça te ensinando a jogar bocha. E aí, aos 15 anos, você ainda tem essa memória de aprender a jogar bocha com seus pais lá. E nesse dia que você tem 15 anos, você ensina um amigo seu a jogar bocha. E é uma memória muito importante para você, porque é uma amizade que você levou para a vida toda. Só que aí, muitos anos depois, já com 40 anos, você não tem memória de quando você aprendeu a jogar bocha. Você perdeu essa memória. Mas você se lembra do dia que você ensinou seu grande amigo a jogar bocha, que está aí até hoje na sua vida. Cenário totalmente plausível, né? Quantas e quantas memórias nós perdemos no decorrer da nossa vida e quantas são preservadas. Mas isso coloca uma dificuldade para a teoria da memória, né? Como vocês se lembram, na outra parte nós falamos que nós precisamos de elencar mais critérios para discutir o que é a memória, né? Então, vamos pensar o seguinte: o tempo um vai ser quando você aprendeu a jogar, o tempo 2 vai ser quando você ensinou o amigo, e o tempo 3 vai ser você mais velho, aos 40 anos, quando se lembra de ter ensinado ao amigo, mas não se lembra de ter aprendido a jogar. Segundo a teoria da identidade como memória, a pessoa em T1 e em T2 são a mesma pessoa porque elas têm uma memória conectando esses dois momentos. Do outro lado, a pessoa em T2 também é numericamente idêntica à pessoa em T3, porque elas têm uma memória conectando esses dois eventos. Mas isso gera um paradoxo, porque se a pessoa em T1 é a mesma pessoa em T2 e a pessoa em T2 é a mesma pessoa em T3, só que elas não são a mesma pessoa, segundo o critério da memória, porque a pessoa em T3 não tem a memória de ser a pessoa em T1. Então a gente tem aí um buraco de contradição que se gera para a teoria da memória. Isso é um problema porque a identidade numérica, se você voltar lá nas outras partes, a gente tem dois conceitos de identidade. A identidade numérica ela é transitiva. Se A é idêntico a B e B é idêntico a C, é necessário que A seja idêntico a C também. Então, para resolver esse problema, nós teremos que buscar a terceira tese, né, sobre a memória. A gente já falou da memória simplesmente, da memória com 3 critérios, né, de experiência, de lembrar, de quase memória. E agora a gente vai ter que ir para o nível 3 da brincadeira, onde nós vamos trazer o conceito de quase memória e de empilhamento de memórias consecutivas na nossa vida. Então, as memórias não são um filme direto, né? Vai se sobrepondo uma memória a outra, com pedaços sendo perdidos. Então, a gente vai ter que trazer para a nossa discussão essa possibilidade, a possibilidade de superar essa dificuldade de você perder uma ou outra memória no meio do caminho, mas ainda assim a sobreposição de memórias garantir que é a mesma pessoa do início ao fim, mesmo perdendo a primeira página do livro. Na versão 3, tudo continua igual até esse momento. Uma pessoa no momento 2 é a mesma pessoa do momento 1, se eles têm uma memória que os liga. Se existirem segmentos separados de memórias que se sobrepõem, então há essa cadeia, há essa conexão, logo também vale como a mesma identidade. E aí essa nova formulação ela resolve as críticas da falta de memórias que foi proposto pelo bispo Butler, mas não resolve todos os problemas e novos críticos surgiram do critério da memória, como por exemplo Thomas Reid. Se vocês querem um exemplo da cultura pop disso, então basta vocês verem qualquer um dos 14 filmes do Star Trek ou da série do Star Trek. Vocês vão ver lá um equipamento de teletransporte fantástico, onde ele desmaterializa você, né? Extermina você de um lugar e reconstrói você em outro lugar. Então os átomos são copiados e transportados na velocidade da luz via rádio para outro lugar e reconstruídos lá. Então a pergunta que fica é: essa reconstrução ainda é você ou não é você? E por que nós podemos dizer que é a mesma pessoa e a série pressupõe isso?
Se a gente olhasse para o critério corpóreo ou para o critério de alma, que foram os nossos programas anteriores, a gente ia ter que dizer que não. No primeiro caso, o que é transmitido são informações sobre a constituição da pessoa no momento que ela entra no teletransporte, não é a matéria que estava no corpo dela. Então, o corpo que vai ser gerado lá do outro lado é outro corpo materialmente falando. No segundo caso, da alma, também não. Acho que todas as religiões concordam que nenhuma tecnologia que a gente concebeu até agora é capaz de transportar almas. Então, ali a pessoa morreria, a alma dela iria para o juízo final, e aí o que seria nascido lá é outra pessoa com outra alma. Apesar de a teoria do corpo e a teoria da alma não conseguirem explicar e dar conta, né, do teletransportador lá do Star Trek, a teoria da memória, ela por si consegue explicar esse evento, tendo em vista que a reconstrução e a cópia foi perfeita. Aquela pessoa que aparece no novo destino tem todas as memórias e se comporta da mesma maneira que a pessoa que estava no destino anterior, no destino 1, no tempo 1. Então, isso nos sugere que a teoria da memória ela conseguiria lidar com uma situação como o teletransporte de maneira perfeita a explicar que a identidade pessoal está preservada. Mas e você? Você acha que você discorda da teoria da memória e acha que a pessoa que é reconstruída no outro lugar, no teletransporte, é outra pessoa? Ou ela é a mesma pessoa e você é obrigado a reconhecer a teoria da memória como uma boa teoria para explicar a identidade pessoal? Eu não toparia esse teletransporte, Rodrigo, e você consegue ver isso claramente se você pensar nesse teletransporte dando errado. Então, imagina que você entra, aí começa a te escaneia de cima a baixo, pega suas informações, só que antes de destruir esse que está aqui, a máquina para de funcionar e aí você sai da máquina, só que ao mesmo tempo as suas informações são enviadas e você é reconstruído lá na outra planeta, lá na outra estrela. Agora você tem duas pessoas, as duas pessoas têm a memória de estar dentro da máquina e da máquina não funcionar, só que uma acordou em outro planeta e outra saiu da máquina e seguiu com a sua vida. A cada passo, essas pessoas vão começar a ter memórias diferentes e vão sentir que são pessoas diferentes. Ou seja, em nenhum momento elas foram a mesma pessoa e quem entra nesse teletransportador é maluco, porque claramente ele está te assassinando. Então, apesar da teoria da memória dizer que essas duas pessoas são numericamente idênticas, né, aquela que está no ponto A e aquela que foi teletransportada para o ponto B, é absolutamente plausível a gente pensar que, tendo em vista que as duas pessoas vão viver vidas diferentes no decorrer dos meses, dos anos, ela vai construir caminhos e histórias diferentes, memórias diferentes. Isso tornará essas duas pessoas, que antes, pela teoria da memória, eram numericamente idênticas, pessoas numericamente distintas, porque a memória que um vai ter, o outro não vai ter, e vice-versa. Isso constituirá identidades completamente distintas. Então, isso é uma fragilidade da teoria da memória, dessa versão 3 aqui que a gente está apresentando. Rodrigo R. de Carvalho, temos um ouvinte que, quando ele lembra, ele faz um Pix de R$ 5. Aí, às vezes, ele fica meses sem fazer, ele vai lá e faz um Pix de R$ 40. Me diz aí, se esse ouvinte que está desmemoriado quiser deixar o pagamento dele regular, caindo bonitinho, em vez de ter que ficar mandando para o nprecisacopiar@gmail.com quando ele lembrar. Se ele quiser um negócio regular que cai certinho, que ele pode até se esquecer que o Não Precisa Copiar existe e vai continuar caindo, o que ele pode fazer? Se ele é uma pessoa, né, problemática, desmemoriada como eu, ele vai chegar lá e vai colocar no Catarse, cadastrar o magnífico cartão de crédito dele e vai descontar todo mês R$ 5 e colaborar aí. Não precisa copiar, continuar existindo. Não precisa copiar que tá mal das pernas aí, não consegue nem pagar o programa de gravação Riverside dele. Então, se ele estiver sobrando um pouco mais de dinheiro, ele cadastra vintão e pode também relaxar, dormir tranquilo, que o Não Precisa Copiar continuará resistindo à maré. Para resolver esse problema aí, os lockeanos, a galera da memória, lança a mão da ideia da não ramificação, que diz o seguinte: não podem existir duas pessoas que são numericamente idênticas a uma mesma pessoa de um momento anterior. Se esse experimento mental do teletransportador acontecesse, as duas pessoas não seriam a mesma pessoa anterior. Então a gente tem três pessoas, A, B e C. A pessoa A entrou no teletransportador. O teletransportador deu errado. A pessoa B é a que saiu do teletransportador e a pessoa C é a que saiu do receptor lá no outro planeta.
A ideia da não ramificação é que a pessoa A morreu, foi destruída, a pessoa B é uma nova pessoa e a pessoa C é uma nova pessoa. Eu acho que isso não resolve muita coisa, não. Acho que isso gera mais problemas ainda, porque é extremamente contraintuitivo você achar que quem entrou e depois deu um passo para fora e saiu porque a máquina não funcionou, não é a mesma pessoa, enquanto tem essa outra pessoa que também não é a mesma pessoa, mas é em tudo idêntica que está lá no C. Então acho que não resolveu o problema, não. Eu acho que você propor que a pessoa que saiu do outro lado é outra pessoa, tendo em vista que a pessoa que entrou ainda existe, eu acho que é plausível. Temos problemas, mas é plausível. Agora, por que a pessoa que entrou e a máquina só copiou ela não é a mesma? Então, eu pego e faço uma fotocópia da minha identidade. A minha identidade, quando sai da fotocópia, a original, não é mais ela, é outra coisa. Exato. Isso é bem contraintuitivo mesmo. Né? O quase filósofo Derek Parfit apresenta um argumento, né, na verdade, que vai tentar resolver esse problema, meio que contornando a questão da memória. Vai dizendo, olha, galera, relaxa, a memória, a continuidade idêntica da memória não é de fato relevante. O que é de fato relevante é a continuidade e a sobrevivência psicológica. Então, se de fato eu guardo todas as memórias da minha infância, isso não vai ser o principal. O principal vai ser se psicologicamente essa minha identidade ela se preserva e ela tem uma linha sucessória e sobrevive no tempo. Então, esse que vai ser a pegada do Parfit. Parfit diz que não tem como você fazer uma proposta universal absoluta sobre a identidade, que isso não é relevante. O que importa é a continuidade psicológica. Se de fato tem sentimentos, memórias e outros elementos que continuam aquela psicologia daquele momento anterior. Existe alguém no futuro que mantém a mesma consciência que estava lá antes? Não importa se tem 2, 3 pessoas, o que importa é alguém mantém essa consciência? Mesmo que não haja um único eu bem definido, a pergunta é, a minha personalidade, as minhas memórias sobreviveram em algum lugar? Então, vamos tentar pensar isso aí a partir de outro exemplo. Vocês estão ligados quem foi Adolf Eichmann, né? Aquele famoso criminoso de guerra, né? Responsável aí pelo Holocausto, né? E que foi capturado pelos israelenses e levado ao julgamento, né? Tem até a Hannah Arendt que escreveu um livro só sobre isso, né? Sobre o Sim, julgamento, escreveu no jornal, parece, sobre o julgamento do Eichmann. Então vamos na revista. revista. Então imaginemos o nosso experimento mental aplicado a esse problema aqui de fato. Então os israelenses colocaram ele no teletransporte e teletransportaram ele para Israel. Só que, curiosamente, uma cópia dele ficou na Argentina. Na verdade, o original ficou na Argentina, ou a cópia foi, a gente não sabe, né? Então, e aí? Na restrição da não ramificação, nenhum dos dois Eichmanns é o Eichmann que foi colocado no teletransportador. Então, o que está em Israel não é o que fez o Holocausto e o que voltou lá, saiu lá também não é. Então, a gente não poderia punir nenhum dos dois, segundo esse critério da não ramificação. E é aqui que a gente vê o problema. Os dois têm consciência de terem feito o Holocausto. Os dois se lembram do que eles fizeram. Os dois têm memória de organizar as coisas da solução final. Eles se lembram de ter estado lá na Segunda Guerra Mundial, no escritório, debatido, decidido, organizado e executado o Holocausto. Então, como é que seria injusto punir qualquer um desses dois? Se os dois têm essa consciência, se os dois têm essa memória. A ideia desse contra-exemplo aqui é isso. Esses experimentos mentais, desde lá do Locke até agora, podem parecer absurdos, mas a lógica é, se é logicamente possível, então não quer dizer que é absurdamente, completamente errado. Uma coisa que você não consegue nem imaginar logicamente, que ela é flagrantemente contraditória, ela está 100% errada. Aqui a gente está vendo uma situação extremamente hipotética e imaginativa, mas ela mostra para a gente que a identidade não pode aceitar esse critério da não ramificação. Então, para onde que a gente vai com isso? A ideia é que a identidade, o critério de identidade numérica forte, ele é menos relevante do que parece. Ele pode até ser descartado, segundo filósofos como o Parfit. O que importa é essa continuidade mesmo, esse senso de responsabilidade. Então, o que o Parfit está fazendo aqui é tornando um pouco mais, né, flexível e plausível essa teoria da memória, usando o termo, né, da continuidade psicológica, a continuidade da mente. Né? Porque, de alguma maneira, mesmo que eu perca no decorrer do tempo algumas memórias, como eu ainda tenho essa continuidade psicológica de saber que sim, eu vivi naquele lugar, sim, eu fui naquela festa, apesar de eu não lembrar o que aconteceu na festa, sim, eu me lembro de elementos do acontecimento, mas eu não me lembro do acontecimento em todo.
isso já é suficiente para eu determinar que a identidade está sendo preservada, que eu sou o mesmo que esteve naquele lugar, apesar de eu não guardar 100% das memórias daquele evento. É uma teoria que tenta responder as principais críticas, dizendo que a gente tem que ser um pouco mais flexível com o tema da memória e não pensar enquanto memória como uma concatenação total de 100% das suas memórias, mas continuidade psicológica delas. No fim das contas, é uma substituição desse termo que a gente estava usando de identidade numérica por identidade psicológica. Então, que dá essa flexibilidade que evita os problemas que a gente estava enfrentando lá na primeira e na segunda versão da teoria da memória. Só que a flexibilidade resolve uns problemas, mas traz outros. Então, se tivesse 1000 clones meus com 1000 memórias, esses 1000 clones seriam eu. Se você tivesse a situação do Eichmann e o Eichmann lá em Jerusalém fosse condenado, o que ficou para trás, ele já teria sido punido, então ele poderia ser solto. E várias outras situações aí que a gente pode imaginar, um caos completo, uma confusão danada. Resolveu o problema e surgiu muitos outros, porque você tira aquele critério forte, como o Rodrigo falou, e você oferece uma visão extremamente fragmentada que não te responde a pergunta inicial dessa série de podcasts que a gente começou lá atrás, que é: quem sou eu? E como é de costume aí nesses roteiros do Pedro Cortá, ele não responde nada em nenhum dos roteiros. Então, às vezes a gente já está nessa briga aqui há 4 vídeos, 4 roteiros diferentes. O primeiro foi da alma, né, Pedro? O segundo. Não, o primeiro foi do eu é uma ilusão. Ah, pior ainda, ainda tem mais, tem mais. Então, nós tivemos o primeiro aí, o eu é uma ilusão, o eu não existe, né? O feixe de emoções e de memórias. Depois nós tivemos um que falava que era o corpo, tivemos um que falava que era a alma, tivemos um que falava que era a memória, e não acabou, querido ouvinte. Vamos ter um agora que vai falar que o eu não é nada disso, o eu, na verdade, é a história. Se você comete um crime, logo depois desse crime cometido, você sofre um acidente, bate a cabeça e perde a memória do crime cometido. No nada, ninguém foi gravado, ninguém sabe o que você fez. Você ainda fez? Você ainda pode ser punido por isso? Ou, tendo em vista que a identidade é memória, o eu que acordou desmemoriado não é mais o mesmo eu que cometeu o crime. Comenta aí o que você acha disso. E se você gostou dessa teoria louquíssima do eu como memória. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e comenta.